Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 14. Eu vou ler a Bíblia na versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Pode parecer um pouquinho diferente da sua, mas é só a versão. Durante esse mês de dezembro, estamos trabalhando, em cima da pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Semana passada, o pastor Euflávio trabalhou quem é Jesus na perspectiva do que os outros dizem que ele é. E hoje nós queremos meditar um pouquinho sobre quem é Jesus. Jesus é o homem-deus que ora e nos desafia a orar. Jesus é o homem-deus que ora e que nos desafia a orar. Mesmo assentados, porém reverentes, Lucas 18, de 1 a 14. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providência para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com a sua insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. Sabe que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos e não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra encontramos conforto e confronto. Pai querido, assim como o Senhor, na Tua infinita bondade, já tem falado as nossas vidas nessa noite, com os cânticos, com o teatro, com as ministrações da oferta e da ceia, Pai, fale conosco também através da ministração da Tua palavra. Pai, que o Senhor fale as nossas vidas. Fale em mim, fale através de mim e fale, ó Pai, apesar de mim. Mas que a Tua palavra, que é santa, que a Tua palavra, que é palavra de Deus, possa falar aos nossos corações. Pai, é no Teu nome que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Nesse texto, nós temos 2 parábolas contadas por Jesus, e nessas 2 parábolas, Jesus nos ensina sobre oração. A primeira parábola, a parábola da viúva persistente, e a segunda parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Quando nós olhamos essa primeira parábola, a parábola da viúva persistente, ela começa mostrando qual é o objetivo dela. Olha como a parábola começa. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola
para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual é o objetivo da parábola? Mostrar aos discípulos que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Esse é o objetivo da parábola. Então, antes de contar a parábola, Jesus já define o que ele quer dizer a respeito disso. Parece redundância, mas orar sempre ou orar sem cessar e sem desistir, ou como diz a outra versão, sem desanimar. Orar sem cessar, sem desanimar, é exatamente isso que Jesus está nos mostrando. Jesus nos mostra que não existe estratégia para oração. A oração é a estratégia. Não existe um programa de oração, mas sim uma vida de oração. É isso que Jesus está mostrando muito claramente nessas duas parábolas. Na primeira parábola, Jesus diz que havia um juiz que não escutava ninguém, nem dava moral para ninguém. Mas devido à insistência daquela viúva, a viúva perturbava tanto aquele juiz, que uma hora ele disse: olha, eu não escuto a Deus e não dou moral para os homens. Mas se eu não resolver o problema dessa mulher, ela vai me perturbar tanto que eu vou ficar maluco. E aí então, esse juiz ouve o clamor dessa mulher. Mas é interessante vermos que Jesus nos mostra que Deus, ao contrário do juiz, sempre ouve o nosso clamor e que devemos orar sempre mostrando submissão, determinação e fé. Quando nós oramos, quando nós apresentamos diante de Deus todos os nossos pedidos, nós estamos primeiro demonstrando submissão. Nós estamos falando: olha, o Senhor é Deus, o Senhor é meu Deus. Isso é submissão. Nós demonstramos também que Ele é Senhor, o senhorio dEle. Alguém pode dizer: mas para que orar? Deus sabe de tudo. E é verdade, Deus sabe todas as coisas. Só que Deus quer saber se nós sabemos que Ele sabe. Deus quer saber se nós verdadeiramente estamos entendendo isso. E é interessante o posicionamento de algumas pessoas com relação a Deus. Eu já ouvi alguém dizer o seguinte: por que que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho? E mais, por que que Deus deixa Abraão chegar naquele momento crucial de levar aquela criança para ser sacrificada e colocá-la em cima do altar do sacrifício? Afinal de contas, Deus não sabia que Abraão tinha fé? Ora, se Deus sabia que Abraão tinha fé, por que deixar Abraão fazer isso? Parece contrassenso, mas não é. Deus sabia que Abraão tinha fé, mas será que Abraão sabia que ele tinha fé? O teste não era para Deus, o teste era para Abraão. Quando nós oramos, Deus sabe de todas as coisas, agora Ele quer saber se nós estamos realmente dependendo dEle, se nós realmente confiamos na atuação dEle. Quantas pessoas estão hoje endividadas, quebradas, porque não depende de Deus? Ao invés de confiar em Deus, ela faz dívidas. Se confiasse em Deus, não faria, porque ela esperaria Deus agir. Mas ela não espera Deus agir. Por não esperar Deus agir, o cartão está estourado, o cheque especial está estourado, a vida está arrebentada. E tudo isso por uma questão tão simples: falta de dependência a Deus. Então, quando nós oramos, nós mostramos submissão, reconhecemos que Deus é Senhor e mais, demonstramos também determinação e fé. Quando nós realmente queremos algo, nós buscamos sempre, buscamos com muita intensidade. Agora, quando a gente não quer, a gente fala uma vez e pronto. Às vezes, nem fala uma vez, porque não é aquilo que realmente a gente quer. E é interessante nessa parábola da viúva persistente, que Jesus termina essa parábola com uma pergunta.
E a pergunta que Jesus faz, ela é extremamente atual. A pergunta de Jesus é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? A outra versão diz, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a pergunta. Será que, quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Olha, eu acho complicado, sabe? Porque com o passar do tempo, nós nos tornamos cada vez mais imediatistas. O que nós gostamos é da famosa oração cartão magnético. O cartão magnético você enfia na máquina, digita e já sai o que você quer. Se você não tem, ainda está no cheque especial, sai também. Mas sai, imediatamente, você não precisa esperar. Só que oração, meus amados, não é cartão magnético. Ou seja, você pede agora e Deus faz na mesma hora. Algumas pessoas oram uma vida inteira por uma determinada coisa e Deus só vai atender no final da vida. Algumas profecias Deus deu e elas só se concretizaram 32 anos depois, como foi o caso de José do Egito, onde Deus disse que o pai e os irmãos se prostrariam diante dele. Ele tinha 17 anos. Isso se concretizou quando ele tinha 39 e era primeiro-ministro do Egito. E foi palavra de Deus, foi Deus quem deu a profecia. E essa questão de profecia é muito interessante. 1 Tessalonicenses 5 diz: não desprezeis profecias. E é interessante a questão da profecia, porque nós desprezamos profecias de duas maneiras. Nós desprezamos profecias quando não aceitamos nenhuma. Tem gente que fala: acredito, não, isso é coisa de homem, Deus não fala mais não. E desprezamos profecias quando aceitamos qualquer patacada como sendo palavra de Deus. Precisamos ter sabedoria. E mais, hein? Não é julgar a vida do profeta, não. A gente comete outro erro. Eu não tenho direito e nem moral de julgar a vida do profeta. Eu tenho que julgar a profecia. Como o pastor Edson brinca, ele diz que profecia é igual promessa. Só é verdadeira se cumprir. Se não cumprir, é falsa. E é isso mesmo. E nessa questão de profecias, às vezes a gente recebe uma profecia e a gente olha o momento e diz que não. Há uns anos atrás, quando Paulo estava saindo da igreja lá na Fama, em Goiânia, uma irmã orou comigo e disse: olha, Deus está dizendo que você não vai ficar nessa igreja e que você vai ser um líder nacional da igreja. Eu ri dela. Ela queria que o cara ficasse, está dando recado. E depois aconteceu. E aí eu fui até ela e pedi perdão. Falei: olha, eu não entendi naquele momento, mas a senhora estava correta, era a palavra de Deus. O grave problema é que entra a nossa formação, a visão teológica que a gente tem, e a gente começa a ver tanta gente falando tanta coisa que a gente desacredita de tudo quanto é profecia. Mas Deus continua falando hoje, amém? Deus fala hoje através da Bíblia e fala através de pessoas. Cuidado, nem tudo que as pessoas dizem que Deus está falando é Deus que está falando. Em lógica, a gente usa argumento de autoridades, né? E normalmente pessoas, quando quer usar um argumento de autoridade, ele começa a falar: eis que te digo, meu servo. E muitas vezes Deus não está falando nada. A gente precisa ter honestidade. Olha, não sei se Deus está falando, mas eu tenho uma convicção que é. E, irmãos, se cumpre. E a pergunta de Jesus é: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse nosso imediatismo, ele é em tudo, inclusive na oração. Se oramos e não obtemos resposta imediata, paramos de orar e começamos a reclamar. E desanimamos. Porque a gente acha que Deus tem que fazer na hora aquilo que a gente está mandando. E uma grande curiosidade: Deus não tem
preocupação com aquilo que você quer. Deus está preocupado com aquilo que você precisa. É diferente. Eu quero muita coisa que eu não preciso. E se você pegar a Bíblia, você vai ver aquela palavra lá do Salmo 24. Fui moço e agora sou velho. Porém, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a promessa de Deus. Justo não passa fome. Justo não mendiga. Eu já vi justo passando dificuldade. Isso acontece. Mas fome não passa. Quando chega alguém pedindo esmola, fala: eu sou servo de Deus. Eu sei que não é. Se fosse, não estaria pedindo. É palavra de Deus, gente. É palavra de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: olhai os lírios do campo e olhai as aves dos céus. Ou seja, roupa e comida Deus garante. Daí para lá ele até nos dá porque ele é misericordioso. Mas não se iluda em determinar para Deus te dar isso, porque Deus não vai dar, porque não é propósito dele. E cuidado, quando as nossas orações não são prontamente respondidas, temos a tendência a reclamar e a desanimar. A segunda parábola, a parábola do cobrador de impostos, do fariseu e do publicano, nessa parábola, Jesus nos mostra que não adianta orar de qualquer jeito, com arrogância, com prepotência. É preciso orar com humildade, reconhecendo nossa pequenez e a grandiosidade de Deus. O judeu se gabava do fato de ser judeu. Eu sou descendente de Abraão. E o crente se gaba do fato de ser crente. Eu sou crente, sou salvo pela graça. Deus vai me dar. Tem isso não. Se eu sou salvo pela graça, eu reconheço a soberania de Deus. E eu não chego diante de Deus cheio de arrogância: Senhor, eu quero, eu determino, isso é meu. Eu quero de volta o que é meu. Eu não quero. O que é meu eu não quero, não. Eu quero o que é de Deus. O que Deus tem para mim é o melhor. E é isso que nós temos que entender. Na parábola, o fariseu, ele chega diante de Deus e ele não fala com Deus. Ele fala de si mesmo, ele fala de si para si. Obrigado, Senhor, eu não sou adúltero, não sou trambiqueiro, não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Por isso o Senhor é obrigado a me dar, né? O outro, coitadinho, estava tão quebrado, estava tão compungido, sabia o tanto que ele era ruim, que ele nem olhava para cima. Ele só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A igreja evangélica no Brasil passou por alguns desvios, teológicos sérios, e muitos deles veio especialmente na área das nossas canções. E as nossas canções eram tudo na fase do determina, pega o que é seu. Gente, não tem nada disso. Nós não temos nada. A vida é sua? Não, a vida é de Deus. A gente adoece e aí? A gente não sabe o que fazer. Pensa nisso, você trabalha. Se uma veiazinha do seu cérebro arrebentar, acabou. Você não é mais ninguém. Você fala, se as suas cordas vocais arrebentarem, acabou. Se você tiver um câncer de pele, você tem mau cheiro, você pode tomar banho do jeito que for. Nós não somos nada. Então não temos nenhum motivo para essa arrogância. E no final da parábola, Jesus faz questão de dizer que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Não adianta ser cumpridor da lei e não reconhecer a soberania de Deus, nem amar e demonstrar amor para os outros. Não adianta nada você dizer: eu sou crente, e eu oro, e as pessoas caem. Tá bom, e você ama as pessoas? Você ajuda as pessoas? Porque se você não fizer isso, a sua oração não passa do teto. Para Deus ouvir a nossa oração, a nossa vida tem que ser condizente com aquilo que falamos. Quando reconhecemos o que somos,
nos tornamos melhores pessoas. E é interessante a forma como o texto termina, né? Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz arrebitado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Enxergar quem você é. Não é quem você acha que você é, não. O pessoal diz que uma ótima forma de você ganhar muito dinheiro é você comprar um argentino por o que ele vale e vender por aquilo que ele acha que vale. Mas nós também temos isso, né? A gente sempre tem um pensamento a nosso respeito. Nós achamos que valemos muito mais do que aquilo que valemos. Espera aí. O grande mérito que nós temos é que nós somos imagem e semelhança de Deus. O grande mérito que nós temos é que nós temos Deus como nosso Senhor. Daí para lá, não tem mérito mais. Miserável homem que sou. Essa é a frase. Não podemos passar disso. Concluindo, Jesus sempre orou e o vemos orando em ocasiões especiais. Volta a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, os versos 1 e 2. Mateus 4, 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Antes da tentação, o que Jesus fez? Jejuou. Jejuou e orou. Ele não foi lá, jejuar é só passar fome, né? Ele jejuou e orou por 40 dias antes de ser tentado. E ele foi tentado e venceu. E venceu por quê? Porque ele orou. Ele estava em comunhão com o Pai, ele estava em sintonia com o Pai. Em Mateus capítulo 14, o verso 23, Mateus capítulo 14, verso 23, Jesus, antes de andar sobre as águas, ele ora. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. E aí então ele sai, os discípulos estão no meio do mar, e aí então ele vai caminhando sobre as águas. Antes de andar por sobre as águas, Jesus orou. Antes de ser preso, Mateus capítulo 26, os versos 36, 39 e 42. Mateus capítulo 26, o verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali fazer o quê? Orar. Antes de ser preso, o que Jesus fez? Orou. Olha o verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Espera aí. Jesus não declarou nada para o Pai. Jesus não determinou absolutamente nada. A oração de Jesus foi: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que queres. A oração de Jesus, gente, era um momento de muita angústia. Jesus sabia que ele ia para a cruz, e Jesus queria ir para a cruz? Não. Cruz é sofrimento, cruz é dor, ele sabia que ele seria desamparado, que ele estaria sozinho. Mas ele foi. E ele foi por quê? Por amor. Por amor. Por amor por mim, por amor a você. Mas ele orou e a oração dele foi: Pai, eu não gostaria de fazer isso. Em outras palavras, Pai, olha, se dependesse de mim, eu caía fora aqui. Mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. E no verso 42, e retirou-se outra vez para orar: meu Pai,
se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E é interessante que a gente vê na oração de Jesus que orar não é vencer a relutância de Deus. Quando eu oro, Deus não fica obrigado a fazer aquilo que eu quero. Se eu muito orar, Deus vai mudar de ideia e vai me dar aquilo que Ele não queria me dar. Isso não é orar. Orar não é vencer a relutância de Deus. Orar é conhecer e aceitar a vontade soberana de Deus. Amém? Quando nós oramos, Deus faz. Ou Ele fala que não vai fazer. O apóstolo Paulo diz que por 3 vezes ele orou e disse ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cala a boca, porque eu não vou tirar, Paulo. Vai ficar. Você vai ter que suportar isso, eu não vou tirar. E muitas vezes é o que acontece. Essa semana estávamos conversando aqui na igreja e a Marta perguntou, né? Mas pastor, será que a gente vai ter que carregar a cruz a vida inteira? E eu brinquei com ela, falei: Marta, ou carrega a cruz ou é pregado nela, minha filha. Ela preferiu carregar a cruz. É isso, irmãos, a gente vai carregar algumas coisas, a gente vai carregar. Deus não vai tirar, a gente tem que aprender a conviver com isso. E muitas vezes conviver com isso é uma forma de a gente reconhecer que Deus é Senhor. Muitas vezes a gente vai ficando de narizinho arrebitado e começamos a achar que nós somos o que nós não somos. Aí, Deus deixa algumas coisas acontecerem para a gente colocar a cabecinha no lugar. Nós evangélicos gostamos muito da expressão, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso Deus usa muito com crente. Crente que não muda por amor, ele muda pela dor. Ele passa um pouquinho. Muitas vezes Deus faz conosco o que Ele fez com Nabucodonosor, né? Tira a gente do trono e põe para pastar no sereno. Quando a gente pasta no sereno, aí a gente olha para os céus e fala: agora eu reconheço que tem um Deus. Seria tão mais fácil ter reconhecido antes, né? Mas infelizmente a gente não faz isso. E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 23, Lucas capítulo 23, no verso 46, Jesus orou antes de começar o seu ministério, antes de ser tentado, e Jesus ora antes da sua morte, antes de entregar o seu espírito. Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. É interessante a gente ver, né? Jesus não morreu. Ele entregou o espírito. Ele diz para o Pai exatamente essas palavras, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entrega o espírito e aí ele expira. Ele morre. Acaba. Mas antes disso, ele ora. E se Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus que é Emmanuel, que é Deus conosco, se Ele orou, o que nós devemos fazer? Orar sempre. Orar sempre, sem desanimar, sabendo que com a oração nós vamos conhecer a vontade de Deus. E vamos obedecer à vontade de Deus. Isso é oração. Abra sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler os versos de 7 a 10. 2 aos Coríntios, capítulo 12, os versos de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Por isso, eu quero desafiar os irmãos a orarem. Vamos orar. Vamos orar.